Quando você começa a entrar no mundo da fotografia profissional, parece que é meio complicado aprender tudo o que precisa para fazer umas fotos legais. Mas na verdade você consegue de fato medir sua evolução vendo as fotos dos ensaios e dos trabalhos que vão aparecendo com o tempo. Olá, eu sou o Thiago Chalassa e hoje eu vou compartilhar com vocês algumas dicas super valiosas que eu aprendi nesses anos trabalhando como fotógrafo profissional, que eu tenho certeza que vão acelerar seu crescimento nessa área. Aqui estão as 6 coisas que eu gostaria de saber ao iniciar na fotografia. Primeira coisa, é um passatempo caro. A fotografia é um passatempo bem caro, principalmente quando você prioriza a compra de bons equipamentos. Depois de comprar sua primeira câmera DSLR ou mirrorless, você se comprometeu a comprar um sistema de lentes e flashes que funcionam apenas para aquela marca em questão, a não ser no caso das lentes, se você usar um adaptador, mas não é a mesma coisa. Depois de assumir esse compromisso, pode ser caro vender todo o seu kit e migrar para outra marca. Eu fiz essa mudança e eu sei do que eu estou falando. 2 coisas que eu preciso que você entenda desde já. Primeiro, não ache que seu sucesso na fotografia está ligado ao equipamento que você usa. É claro que um bom equipamento vai fazer uma diferença, mas ainda assim eu te aconselho a ir comprando aos poucos e com calma. Segundo, é interessante você tentar reduzir os seus gastos nos primeiros equipamentos. E a melhor coisa que você pode fazer é comprar equipamentos usados. Isso para mim deu muito certo, porque eu acabei conseguindo comprar umas coisas que eu jamais conseguiria se fosse comprar os mesmos equipamentos novos em uma loja. Então, pode tirar da cabeça essa síndrome de equipamento novo. Com equipamentos usados você vai conseguir fazer exatamente a mesma coisa. 2. Decorar a matemática do f-stop. Quando eu comecei a aprender sobre exposição, um erro que cometi foi tentar aprender a escala de exposição matematicamente. E como é que eu fazia isso? Eu tentava memorizar todas as aberturas da escala f-stop, contando uma por uma na ordem que a câmera mostra. Depois de um tempo eu aprendi que, na verdade, o mais importante é entender sobre o triângulo da exposição e como as partes desse triângulo se relacionam entre si. Bom, no caso, o triângulo da exposição é formado pela abertura do diafragma, pela velocidade do obturador e pelo ISO, que é a sensibilidade obtida pelo sensor da câmera. Quando a gente começa a dominar isso, a gente passa a encontrar maneiras mais criativas de ajustar a exposição das nossas fotos. Sem falar também que existem outras coisas muito mais interessantes que isso, como saber posicionar as pessoas, encontrar uma boa iluminação e também saber perceber aqueles momentos fotográficos que são mais interessantes para registrar. 3. Ir para o modo manual para ter mais controle. Quanto mais cedo você começar a controlar de verdade a exposição das suas fotos, mais cedo você vai deixar de ser apenas um apertador de botão. Eu sei que é tentador deixar a câmera no automático e apenas sair tirando foto de tudo. Porém, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que aprender sobre medição de luz, exposição, foco, entre outras coisas. Se aventurar fora do modo automático da câmera é o maior passo que você vai dar para fazer a transição do simples apertador de botão para um novo e bom fotógrafo. Quando você começa a aprender a controlar como a foto vai sair, consequentemente, você quase prevê o resultado final dela. E isso é legal porque nem tudo a câmera pode entender sozinha. A gente precisa explicar para ela o que precisa ser feito. Eu acredito que uma dica legal é você aprender a controlar um fator de cada vez. Primeiro você pode buscar entender o ISO e qual é o impacto que ele causa na imagem. Depois fazer testes e tentar entender sobre a velocidade do obturador. E por fim, aprender mais sobre a abertura do diafragma. Você vai conseguir aprender mais sobre tudo isso simplesmente fazendo um monte de testes, fotografando o máximo de tempo que você puder. 4. Arranje tempo para fotografar. Parece uma dica bem básica, mas muitas vezes eu esquecia que a única maneira de realmente melhorar na fotografia é manter a câmera na mão todos os dias, criando fotos diferentes constantemente. E para isso você vai ter que arrumar algum tempo entre escola, faculdade, trabalho e outras coisas. Uma das melhores maneiras de continuar tirando boas fotos é se desafiar. Faz uma busca na internet, procure algumas fotos que você julga difícil de fazer e tente reproduzir algo parecido. Se você perceber que conseguiu chegar perto do resultado desejado, tenta dificultar um pouquinho mais da próxima vez. Isso vai fazer você crescer bastante, eu tenho certeza. 5. Priorize a compra de lentes.
Uma dica bem bacana para evitar gastar muito dinheiro em equipamentos fotográficos é comprar de forma inteligente e fazer a compra certa na primeira vez. Lembrando dos meus primeiros anos como fotógrafo, eu lembro que eu vivia trocando e comprando um equipamento novo. Isso era toda hora. E nesse processo todo, eu acabei não dando muita importância porque realmente eu deveria atualizar no meu setup de equipamentos, que eram as lentes. Olha, se vocês colocarem na cabeça que vocês têm uma relação de amor com a sua lente do kit, aquela que acompanha a câmera normalmente, vocês podem acabar limitando o trabalho de vocês. Por mais que seja possível tirar boas fotos com a lente do kit, ela tem lá suas limitações. Normalmente a lente do kit é aquela 18-55mm, com uma abertura bem escura e lenta. Essa abertura te limita a ambientes bem iluminados. Se for para um lugar mais escuro, o negócio fica meio complicado. Essa dica pode parecer contradizer sobre a aquisição constante de outros equipamentos para tirar fotos melhores, mas tem um fundo de verdade aqui. É importante fazer a atualização correta de equipamentos escolhendo lentes mais rápidas e mais claras, com abertura maior, do que gastar uma grana boa em uma nova câmera, por exemplo. 6. Compre uma lente 50mm. Bom, eu não consigo pensar em uma lente melhor do que a 50mm para quem está começando na fotografia. Além de você conseguir encontrar uma 50mm com um preço bem acessível, ela é uma lente que eu recomendo muito pelo fato de ser uma lente clara, com grandes aberturas, o que te possibilita fotografar em locais mais escuros e também a te dar um controle maior sobre a profundidade de campo, que é aquela opção de desfocar o que está atrás do objeto ou do modelo. Quando eu olho para trás e penso nesses 7 anos que trabalho com fotografia de forma mais séria, é bem difícil para mim não perceber como ela mudou e moldou a minha vida, desde os amigos que eu conheci até as experiências de negócios que ela me possibilitou. A fotografia, gente, pode ser uma força muito positiva para qualquer um. Pode ser amador, pode ser profissional. E aí, fala para mim, quais são as coisas que você gostaria de aprender, de ter aprendido melhor quando começou a mergulhar no mundo da fotografia? E as dicas que eu dei aqui nesse vídeo, será que vão ser úteis para você de alguma forma? Comenta aqui embaixo pra gente. Até a próxima.